Saúde mental é uma construção coletiva. Muito boas-vindas para todos vocês que estão aqui curtindo o nosso programa cotidianamente. Eu sou Ana Bononi, eu sou psicóloga, eu sou instrutora de atenção plena e o propósito aqui é trazer justamente o que a gente faz no dia a dia quando a gente sai do consultório do psicólogo para manter a nossa saúde mental. E hoje eu tenho uma alegria muito grande de ter aqui comigo uma convidada muito especial, que é uma pessoa que transformou a minha vida, tá? A Priscila Batistella, e eu quero passar a palavra para a Pri, que ela se apresente, porque ela tem um currículo fantástico e ela tem coisas muito legais para trazer para nós aqui hoje. Bem-vinda, Pri! Oi, Ana! Que prazer enorme estar aqui, mulher. Incrível dividir esse momento com você. Muito, 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 muito obrigada pelo convite. Uma honra gigante estar aqui. E aí, como tu bem disse, né? Eu sou mentora de inteligência financeira feminina. Trabalho aí com mulheres, especificamente com mulheres há 5 anos. Mas antes de eu ser a mentora, eu sou a Pri, né? Pri Batistella. Eu trabalho com isso já fazem 5 anos, mas assim, a minha formação, então, né? Eu sou bacharelada em economia, além da faculdade em economia, eu fiz mestrado em economia e desenvolvimento, também tenho pós-graduação em educação financeira e uma formação em economia comportamental. E é por causa de toda essa formação que eu desenvolvo esse trabalho com mulheres, né? Trazendo aí, então, mais inteligência feminina para a mulherada. Ai, que legal, assim, e é uma honra para mim também, sabe, Pri? Porque, bom, nós estamos todo esse ano de 2024 juntas, né? E há altas revoluções da minha vida, assim, ó. Então a gente não podia deixar de trazer a Priscila para cá, porque qual é a chamada desse programa, não é? Saúde mental se constrói coletivamente. É uma construção coletiva. E aí eu pergunto para vocês: ter uma boa regulação financeira colabora para a saúde mental? Então vamos perguntar isso para a Pri. Priscila, como que o teu trabalho contribui para a saúde mental das pessoas? Então, né, Ana, a gente sabe que falar sobre educação financeira, sobre dinheiro em si, é um tabu gigantesco para a sociedade, né? As pessoas não falam sobre dinheiro. Alguns de nós têm até uma crença de que dinheiro é sujo, eu não posso falar sobre isso, dinheiro tem que ser segredo, né? E quando a gente começa a tratar algo do nosso cotidiano, porque dinheiro faz parte do nosso dia a dia, a gente não pode viver e tirar o dinheiro da nossa vida, né? Ele faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. E quando a gente trata algo do nosso dia a dia como um segredo, como um tabu, como algo ruim, isso, de certa forma, afeta muito as nossas emoções, afeta a maneira como a gente lida com o nosso trabalho, a maneira como a gente lida com os nossos relacionamentos, a maneira como a gente lida com os nossos familiares, com as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu diria que hoje, né, tem até um estudo que saiu faz pouco tempo, de que 70% das pessoas que se dizem endividadas elas se consideram também estressadas por causa da situação do endividamento. Uhum. Então, não tem como a gente desvincular, né, o dinheiro do estresse. É como Uhum. se todas as pessoas que têm um nível de estresse ou que têm um nível de ansiedade, que têm algum tipo de relacionamento ruim com o seu lado mental, né, elas passam também por um problema financeiro. Então, o grande link, né, entre o meu trabalho e as questões emocionais, as questões psíquicas, ele é muito relacionado, né? É um link gigantesco entre dinheiro e estresse, dinheiro e emoção. Inclusive, tem uma fala muito clássica, né? Que, mas dinheiro não traz felicidade. E tem um estudo incrível que diz que sim, dinheiro não só traz felicidade, quanto mais dinheiro, mais feliz. Naquelas, né, não traz felicidade, mas eu posso chorar em Paris. Exatamente, entendeu? Ah, não, se tu não tá feliz, amiga, me dá que eu vou ficar, É, entendeu? pode deixar que eu faço ficar feliz. Exatamente. E é bem É, como tu disse, eu posso estar triste, mas chorando em Paris, entende? exato. Então, de certa forma, a gente acaba comprando comodidade, vamos dizer assim, né? E um exemplo que eu sempre dou é, imagina você dizer que dinheiro não traz felicidade, você vendo os teus filhos com fome. Exato.
traz felicidade. Não tendo acesso à saúde, não tendo acesso à educação, não tendo acesso a um lazer de qualidade, né? Exatamente. É, Exatamente. Então, a tudo comprar isso é livros dinheiro que se para perde. poder ler, né? A leitura é uma coisa tão importante, né? Exatamente. Pri, é uma coisa assim, ó, esse ano todo ali, né, que trabalhei contigo, gente, sério, era parecido como estar com a psicóloga, entende? Porque a partir do momento que eu aprendia algo com a Pri, aquilo vinha, né, não, mas espera aí, ó, mas neste contexto aqui da minha vida, eu também trabalho dessa maneira, e não é para ser assim, então como que eu posso mudar isso, né? E Pri, assim, ó, eu fiz umas perguntinhas aqui, eles têm umas perguntinhas aqui para você, tá? E aí eu quero te perguntar um pouco a respeito disso. Uma coisa que me chamou muita atenção é que você usa o termo ali inteligência financeira, né? Enquanto a Sim. gente escuta muitos termos educação financeira. Você pode falar um pouco para nós da diferença deles, e do que qual é essa diferença, qual é a importância de se usar a inteligência, esse termo inteligência, ao invés do termo educação? Então, né, Ana, a grande diferença entre a inteligência financeira e a educação financeira está exatamente na maturidade com que a gente usa o conhecimento que a gente tem, né? Eu sempre faço uma analogia que exemplifica bem isso, que é o seguinte: todos nós sabemos que a gente tem que fazer 30 minutos de exercícios por dia, que a gente não pode comer doce, que fazer exercícios de força, né, de musculação, são muito importantes, que fazem bem para a nossa vitalidade e para a nossa saúde física, que a gente tem que tomar 2 litros de água por dia, pelo menos, que a gente precisa comer mais frutas e verduras e descascar mais e abrir menos embalagens. Todo mundo sabe disso. A gente sabe também que a gente tem que gastar menos do que a gente ganha, que a gente tem que fugir dos juros, né? Enfim, evitar fazer financiamentos. Todo mundo sabe disso. E isso nada mais é do que educação financeira, educação alimentar e educação física. E Hum, isso aqui tudo, de certa forma, a gente vê na escola, né? A gente vê isso ao longo da nossa vida toda. A gente cresceu tendo contato com essas coisas, né? A criança que aprendeu matemática, ela lembra que 2 mais 2 é igual a 4. Então, se nós soubemos disso e se a gente tem essa educação, por que a gente não muda a nossa realidade? Por que a gente hum, não faz 30 minutos de exercício todos os dias, não toma 2 litros d'água, come menos açúcar, etc, etc, etc. Gasta menos do que ganha, tanana, tanana. Porque a gente tem só a educação, né? A gente sabe. Mas saber e não fazer é ainda não saber. Então, o que eu faço quando eu tenho um conhecimento, enfim, uma informação e eu não aplico ela? Eu não estou sendo inteligente. E hum, é essa inteligência que eu tanto ensino para as pessoas e que eu tanto bato na tecla quando faço palestra, quando faço workshops, ou enfim, né, propriamente as mentorias. Porque a gente tem que ser mais inteligente do que isso, hum. entende? Não é só saber. Saber a gente sabe, mas a gente precisa aplicar. E para aplicar, a gente precisa mudar os nossos comportamentos. Entende? A gente escova os dentes todos os dias porque a gente sabe da importância de escovar os dentes todos os dias para a saúde bucal, para a saúde de estômago, para evitar doenças. Então, se a gente sabe disso, por que a gente não aplica a mesma sabedoria para as nossas finanças? Por isso que eu digo que não é só educação financeira, é um passo além da educação financeira, é inteligência financeira. É a São, gente pegar. são várias educações que unidas vão formando essa inteligência, né? Perfeito. E Pri, olha só, você sabe que eu trabalho com regulação emocional, né? Uhum. E essa questão que a gente sempre bate na tecla, né? É treino, treino e treino, né? Se você quer ter um corpo, né? Legal, alguma coisa assim, do jeito que você imagina que seja um corpo legal para você, talvez você opte pela academia, ou talvez você opte pela natação, sei lá, você vai optar por alguma coisa que faça com que teu corpo fique da maneira que faz sentido para você, ok? Mas você não vai fazer isso uma vez a cada 6 meses, Uhum. certo? Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer isso regularmente, né? Ah, hoje é o dia da minha natação, hoje é o dia do meu tênis, hoje é o dia da minha academia, né? Faço academia 4 vezes por semana, beleza. Atualmente, ela é, ela necessita desse exercício tanto quanto o teu corpo. Então, uma coisa é a gente dizer assim, ai, nossa, inclusive ontem, Pri, né, eu não cheguei a te falar, ontem eu assisti uma aula gratuita com o Eduardo Moreira.
falando a respeito da questão do lidar com o dinheiro, na verdade, a aula dele era sobre como investir, né? E olha, a primeira coisa que ele fala, eu lembrei muito de ti, né? Ele diz assim, ó, primeira coisa, veja de onde você está partindo. Ele diz assim, se você tem neste momento, você está gastando mais do que você ganha, esse momento não é de investir. Esse momento é É, você de equacionar as suas despesas, né? Eu lembrei muito de exatamente. ti, assim, sabe, Pri? Ele disse, ó, Aham. ele falou, né, não fiquem comprando esses cursos que estão botando na internet, né? Ah, viva apenas de renda passiva. Isso não existe, gente. Ele disse, não Não, existe. isso é para outro nível de realidade. Entende? É, e aí ele foi falando, eu fui lembrando muito de ti, assim, sabe? Ele pontuando essas coisas, né? Então, isso também requer um treino mental, né? Porque a gente tem um comportamento. A Pri falou aqui no início, gente, a tua saúde financeira, ela está conectada com a tua saúde mental, com a tua saúde psíquica, certo? Então é aquela coisa assim, ó, bom, eu preciso começar a gastar menos, então eu preciso verificar que hábitos que eu estou tendo e de que maneira que as coisas geram esse meu impulso em gastar, em comprar, e talvez fazer o investimento enquanto na verdade já que está pagando uma dívida, né? Então, Exatamente. todo é um conjunto assim, ó, pense assim num tripé, tá? Num triângulo, na verdade, né? Mente, corpo e emoção. Uhum. Quando você vê a imagem de um algo, eu quero comprar essa caneca, e eu vi, meu Deus, eu preciso dessa caneca. A imagem dessa caneca vai me gerar uma história mental, né? Eu vou me contar coisas do porquê que eu preciso dessa caneca, do porquê que ela tem que ser minha agora. E o segredo está nesse intervalo entre olhei, uau, eu quero, né? Veio no corpo aquele impulso, aquele desejo, e como que eu freio isso? Como que eu freio, como que eu questiono, né? E tem até aquela coisa dos três S's, né? Que é dos Sim, três sims, né? Você isso. olha o objeto e você diz assim, eu preciso dele agora. Se a resposta for não, você já para ali. Se a resposta for sim, você vai Para a para próxima. outra, né? Eu tenho dinheiro para comprar agora. Eu não me lembro direito dos trecinhos, mas depois eu vou passar para a Pri falar isso para vocês. Então, isso é a questão do impulso. E a gente tem dentro da nossa mente uma área cerebral que é o nosso freio inibitório motor. E ele precisa ser treinado. Tá? É como se você treinasse a musculatura dessa região do teu cérebro, que é assim, mais ou menos, do lado direito, em que você freia esse impulso do desejo para a ação. E isso precisa ser treinado constantemente. Então, eu vou devolver ali a palavra para a Pri, para ela complementar para nós essa questão dos três S's, né, Pri? Porque eu acho que eu botei como primeiro um que é por último, uma coisa assim. Mas vai lá, Pri, É, contigo. sim, Ana, os três S são, né, os três sims, então, que é o eu preciso, Aham. é o eu tenho dinheiro agora e é o eu posso deixar isso para depois. Ah, Então, tá. quando a gente pensa, né, o eu preciso disso agora, sim, preciso, sei lá, tô caminhando, preciso comprar uma água, né? Preciso disso agora? Sim. Tenho dinheiro para comprar isso agora? Sim, tenho. E eu posso deixar isso para depois? Não, eu não posso deixar isso para depois, eu preciso disso agora. Então é sim, né? Aí a gente compra agora. Mas isso que tu fala é muito interessante, a gente trazer para dentro da área comportamental, como tu bem disse, né? E de certa forma a economia em si, a ciência, está se valendo dessas questões comportamentais. A gente tá, os economistas clássicos, vamos dizer assim, estão indo mais para esse lado do comportamento, porque a gente entendeu que todo o nosso consumo é comportamental, Ana. Tudo que a gente consome é comportamental, entende? Então, o lugar que a gente mora, o carro que a gente tem, as relações aonde que a gente faz, o ambiente que a gente frequenta, os cursos que a gente compra, tudo isso é uma função comportamental. E quando Uhum. a gente começa a entender que comportamentos são esses que me obrigam a tomar essas decisões, né, ou que me levam a tomar essas decisões, eu uso o termo obrigam porque no dia a gente toma mais de 35 mil decisões. E a maioria dessas decisões não são decisões pensadas, são decisões automáticas. Então elas nos obrigam a tomar essas decisões, entende? E elas normalmente são decisões que são definidas pelo nosso lado um, que a gente diz, né? Pelo nosso lado do raciocínio rápido. Aquele lado que não quer pensar, aquele lado que, tá sempre cansado, não me venha, né? Não tô afim de pensar nisso, então eu vou decidir sempre pelo que é mais fácil.
E é por isso que, no ímpeto de compro ou não compro, a nossa primeira resposta sempre vai ser sim, compra. Sim, compra, porque eu não quero ter que pensar no não, nos motivos para o não. Pensar no não me toma energia. Então, como o nosso cérebro ainda é um cérebro antigo, né, ainda é reptiliano, a gente ainda não evoluiu em termos cerebral, pensar é cansativo, pensar dói, né? Então, por que eu vou pensar nos todos os motivos que eu tenho que me dar para não fazer essa compra, se eu posso simplesmente decidir pelo sim e comprar, Uhum. né? Então, a gente acaba tomando decisões que não são assim tão corretas na nossa vida, em função dos nossos impulsos de compra. Eu mereço, só se vive uma vez. Eu trabalhei um monte, eu É, sou exatamente, maravilhosa, o presente. dia foi horrível. Pri, eu Tudo é estava te motivo. escutando, né, e falando dessa questão, né, de como a área financeira começou a perceber essa necessidade da neurociência, né? Não é só Uhum. eles, né? O marketing também percebeu, né? Vamos usar o gatilho Sim. de escassez, né? Últimas unidades, né? O prazo é até tal Uhum. data, né? Ah, mas você vai ficar sem isso, enfim, né? Várias coisas que a gente vê por aí e que a gente usa também, tá? A gente usa Sim. também, todo mundo usa. Quem nunca fez, atire a primeira pedra, duvido que tenha, né? Quem nunca Mas, fez, vai fazer. Ponto. se não fez, vai fazer. Tá na fila. Essa questão, né, dessa união ali, né, dessa área financeira com a psicologia, eu me lembrei muito, né, eu acho que você, com certeza você conhece, né, Daniel Kahneman, né, que morreu agora, Sim, maravilhoso. né, Uhum. e ele, gente, assim, ó, ele foi, né, morreu que faz poucos meses, né, Pri? Sim, acho que foi nisso do ano Foi que um ele faleceu. psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Exatamente. Entende? E foi E ele, começou Ana. a estudar, junto com economistas, junto com neurocientistas, essa questão de como é o processo de decisão dentro da cabeça da pessoa, né? Então, o Daniel, ele acabou sendo um psicólogo, olha que coisa inusitada, né? Um psicólogo ganhando o Nobel de Economia, né? Então, né, se Exatamente. quiserem procurar, pesquisar ele, dá um Google aí, pesquisa Daniel Kahneman, que vocês vão ver muitos livros dele, muitas coisas interessantes a respeito disso. Pri, e Exatamente. assim, ó, e todo esse teu conhecimento, né? Eu sei que você é professora universitária também, né, e fico te acompanhando ali nas tuas redes, vendo assim, nossa, foi um crescimento bem lindo que eu vi também acontecer contigo, né? Tipo, gente, assim, eu já conheci a Pri grande e ela cresceu mais um monte, né? Essa mulher é maravilhosa, maravilhosa. Como é o formato do teu trabalho, Pri? Como que tu faz isso? Então, Ana, o formato do meu trabalho é aquilo que tu falou no começo, né? Muito parece com uma terapia, porque eu tento manter sempre a base do que é realmente uma mentoria, né? Então, as mentorias, que são específicas para mulheres, elas são encontros individuais, encontros personalizados, e tu bem sabe que encontros pessoalizados, né? Não é um cronograma feito assim, ah, hoje a gente vai falar sobre tal pontinho, né? A gente segue uma lógica entre os encontros, com toda certeza, mas é uma construção que é feita junto, de aconselhamentos e de mentorias, e de fato, né, quando eu digo uma mentoria real, é porque eu literalmente caminho junto com a minha cliente, né? Eu sempre digo para elas, se elas estiverem no buraco, eu vou com elas até lá e puxo elas de volta para essa nova relação financeira, para esse novo mundo financeiro, para essa nova visão econômica que a gente vai ter das coisas, né? Mas também sempre gosto de deixar muito claro que eu não caminho por ninguém. Eu caminho junto, mas não caminho por vocês, né? Então, caminho ao lado das minhas clientes, isso é muito bom, assim, porque eu percebo que esse apoio, né? Essa questão de ter alguém para contar, de ter alguém para falar das decisões que não foram tão boas, das decisões muito boas, dos momentos de frustração, porque quando a gente começa a falar sobre finanças, né? A gente tem assim, nossa, uma ideia maravilhosa. Não, meu Deus, o mundo vai dar muito certo e em 6 meses eu vou mudar a minha realidade de vida. E o Hum. mundo real não é assim, né? O mundo real é um pouco mais dolorido do que isso. Então, ter um acompanhamento, né? Ter alguém com quem você possa contar ao longo desse processo é muito importante. E a mentoria é muito isso, é muito essa aproximação, né? Esse contato muito próximo, muito solidário, empático, acredito que, né? Com muita escutativa,
porque de fato esse é o papel da mentoria, né? Isso que a gente vê aí de mentorias com grupos de 300 pessoas num meeting, falando sobre um problema comum entre todos, não é necessariamente uma mentoria como a gente vê lá, né, nos livros de mentoria, né? Então, eu tento sempre trazer para o mais próximo disso, que é o cerne de qualquer mentoria, né? Então, encontros muito pessoais, encontros individuais, eu friso muito pelo individualismo, porque eu acredito que os problemas, por mais que eles sejam parecidos, eles têm que ser tratados de maneira individual. Porque Uhum. as vivências da Ana, o histórico de vida da Ana, não são o mesmo histórico da Mariazinha, entende? Da Priscilinha. Não é a mesma coisa. Ah, mas todas estão com dívidas. Sim, mas os problemas de dívidas da Ana não são os mesmos problemas de dívidas da Pri. São dívidas diferentes, por razões diferentes, né? Então, como que eu boto todo mundo numa caixinha, chacoalho e digo que é todo mundo igual? Não posso. Então, a mentoria tem essa questão dessa pessoalidade, dessa exclusividade para mulheres. Aí, claro, tem os outros trabalhos, né, Ana? Como tu bem disse, tem sala de aula, né? Então, eu também sou professora de graduação e pós, e aí, nisso, eu sempre digo que o conhecimento não tem gênero. É para quem está disponível a assistir, prestar atenção e captar aquilo que precisa para si, né? Então, tem as palestras, tem os workshops, tem os cursos, e aí tem aquilo que a pessoa precisar, né? Masterclass, enfim. E a gente monta o que tiver que montar e transferir conhecimento, que é o mais importante. Gente, deixa eu contar uma para vocês, assim, né? Talvez vocês vão se identificar e chorar comigo, ou então vão se identificar e vão rir comigo, né? Mas eu era aquela pessoa que eu tinha o caderninho, né? Ah, quanto que entrou aqui, quanto que eu paguei aqui na outra folha, tudo caderninho. Aí eu fui para a Pri. E a Pri me mandou uma planilha, gente, vocês tinham que ver que linda que era a planilha dela. E aí eu olhei aquilo lá e eu disse, Pri, eu, quando trabalhava em outras áreas que não era da psicologia, né? Fui bancária, né? O pessoal lá no banco assim me dava, ó, vamos trabalhar com essa planilha. Adivinha quem era a pessoa que acabava com as fórmulas, desconfigurava a planilha? Eu. Eu conversei essa semana, né, com uma queridona amiga minha que em algum momento vai passar por aqui, gente, que ela está cuidando do marketing de um retiro que eu vou fazer ano que vem. E aí eu falei para ela, nossa, eu sou craque de destruir planilhas. Ela me olhou e disse, eu sei, tu desconfigurou a minha planilha. Tá, então é isso, né? E eu olhei aquela planilha linda dela e eu disse assim, Pri, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, porque aqui tem que subir, aqui tem que descer, aqui tem que botar uma cor, e aí, mas aí faltou espaço, como é que eu ponho outra coluna? E aí a Pri foi ajeitando, né, Pri? Ela foi ajeitando, foi ajeitando. Um dia eu peguei, assim, né? Fiz uma planilha para mim onde eu tenho tudo na minha frente, tá? Então, tem a coluna das entradas, a coluna das saídas, qual é o saldo do banco, qual é o controle das despesinhas diárias, né? Que, aliás, eu vou deixar para você falar um pouco sobre isso também, né? Pri, da Sim, importância da gente controlar, né? O Uber, o cafezinho, o sorvete, a revista que comprou, né? Então, tem sim. tudo ali. E eu olho ela, Ana, eu preciso dessa imagem na minha tela mental, tá? Que eu não preciso estar pulando de aba para aba, né? E a Pri, ela te dá todo o apoio nisso, né, Pri? Então, e, Pri, fala um pouquinho aí das planilhas e fala também dessa questão da importância desse controle dos pequenos gastos diários, assim, né? Sabe, Ana, que a planilha é um dos diferenciais da mentoria, né? Porque assim como tu bem disse, eu faço a planilha para cliente. E uma das coisas que eu incentivo sempre, assim como incentivei você, é não importa onde vai ser que tu vai anotar, contanto que você anote que fique bom para você. A Uhum, planilha é tua, não é minha. Né? A minha é outra. A minha é minha. A de vocês, né, as das minhas mentoradas, tem que ser para elas. Então tem que fazer sentido para você, não para mim. Se tu uhum, vai usar aquela que eu criei, ou se tu vai pegar a minha como exemplo, que foi o que você fez, e transformar ela em algo muito mais simples, mais intuitivo para você, perfeito, faça isso. E aí vem o porquê da planilha, né, Ana, que é a tua segunda pergunta. A gente precisa anotar os nossos gastos. uhum, Porque quando a gente não anota, o nosso cérebro entra num negócio maravilhoso chamado efeito ancoragem. Aí a gente ancora que a gente ganha 5 mil por mês e a gente ancora que a gente gasta 4.800. E aí o cérebro toma aquilo por uma verdade, porque lembra que ele não gosta de ficar tomando decisão, né? Tomar decisão é ruim, é chato, então eu não tomo decisão. Eu sei que eu ganho 5 e eu sei que eu gasto 4. E o cérebro toma aquilo por uma verdade.
E aí, quando tu vê, por algum motivo, a tua vida diminuiu de padrão, você, né, teu trabalho passou por alguma intempérie, você se aposentou, você foi demitida, você teve algum problema no teu trabalho, e aquele teu ganho de 5 agora é 3. E aí, por outro lado, os preços aumentaram, teve inflação, a gente passou por um problema, enfim, os preços subiram. E aquilo que antes era 4, agora você está gastando 6. Então você tem um gap de 3. O Uhum. anotar, ele nos traz para essa realidade, sabe? Ele faz com que a gente se ancore de volta, mas agora na realidade. Que o que, que é? É a gente conseguir olhar por quanto a gente está gastando e dizer, nossa, eu gastei tanto no mercado esse mês. Olha, eu gastei tanto em cafezinho esse mês. Nossa, eu participei de tantos eventos e isso aqui no ano me levou X mil reais. A questão não está em deixar de fazer. A questão está em a gente saber aonde vai indo o nosso dinheiro. E Uhum. isso aqui na mentoria eu chamo de rotina financeira. Então, né, qual é o caminho que o dinheiro faz na tua mão? Qual é a rotina que o dinheiro tem na tua mão? Quais são os dias que o dinheiro entra na tua carteira e quais são os dias que o dinheiro sai? E quando sai, ele sai para onde? Ele sai para o mercado, para o Uber, para o café, para o aluguel, para o financiamento, para as parcelas, sai para a faculdade, sai. Para onde está indo o dinheiro que está saindo da minha conta? E aí, quando a gente começa a olhar para as entradas, também eu começo a entender da onde vem o dinheiro que eu recebo. Ah, ele vem dos meus atendimentos de mentoria, ele vem mais dos meus cursos, ele vem mais da sala de aula, da faculdade que eu dou aula toda semana. Da onde está vindo mais o meu dinheiro? Ele vem mais do meu CLT ou vem mais das minhas comissões, quem sabe, né? Eu E a preciso partir entender. daí, decisões mais claras e mais conscientes, né, Pri? Perfeito, Ana. Daí eu sei que, olha, pá, mês passado eu gastei R$ 150 em cafezinho. Poxa, mas foram cafés para fechar negócio? Uhum. Esses cafés me renderam valores de volta ou eu só perdi tempo indo nesses cafés? Ou Total. eu fiz isso só para sair e botar as fofocas em dia com as amigas, Uhum. né? Porque a gente faz dessas também. Ah, gastei não sei quanto em roupa. Tá, mas então mês que vem eu não vou comprar roupa, porque roupa não é um negócio descartável que eu uso, boto fora e. Uhum. Não, roupa dura. Roupa tem que durar um ano no meu guarda-roupa. Então eu não vou comprar roupa no mês que vem, não preciso. Fazer essa análise, isso nos leva a tomar melhores decisões. Mas como que eu vou tomar essas decisões se eu nunca anotei? E é bem isso, Pri, você estava falando ali, né, a questão da memória, né, de não ter trabalho e tudo, né? A gente tem uma memória de trabalho, gente, que é a que fica ativada quando a gente aprende alguma coisa, né? E eu costumo dizer que a memória de trabalho, ela não gosta de pendência em cima da mesa, não. Ela vai despachando todas as pastinhas de pendência, ou seja, ela vai generalizando esse comportamento, ela vai criando um hábito, né? Para poder abrir espaço para novos aprendizados, né? Então, sim, se a gente não tem essa atenção, e olha como o nosso trabalho anda de mãos dadas, né, Pri? Se tu não tem Muito. essa consciência de atenção plena, e eu vou dizer para vocês aqui, ó, sem consciência corporal você não consegue desenvolver regulação emocional, você pode sofrer dentro dessa sua área de finanças, tá bom? Uhum, Gente, assim, uhum. eu espero que essa entrevista com a Pri tenha colaborado muito com vocês, tá? E quero convidar todo mundo para continuar assistindo. Podem até mandar alguma mensagem para nós aí, sugerindo temas aqui de como a gente constrói a saúde mental fora do ambiente do psicólogo, no nosso cotidiano, tá? No nosso cotidianamente. Ok, pessoal? Priscila, muito obrigada, tá? Foi maravilhoso bater um papo contigo. Se nos deixasse, a gente passava a tarde inteira aqui conversando, né? Com toda certeza. Assim como já ficamos em tantas outras ocasiões, né, Ana? Isso aí, com certeza. Ficaríamos muito. Gente, muitíssimo obrigada. É uma honra, um prazer gigante. Ana, já te disse, torço muito por você. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Estou muito feliz e agradeço imensamente o convite. Uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês. Realmente desejo que o conhecimento todo cresça, se espalhe, né? E que vocês aí também consigam levar essa palavra, né, para mais pessoas, porque com certeza todo mundo precisa disso. Isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até o nosso cotidianamente.